Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje nós vamos trazer coisas muito especiais e muito preciosas para nós agora no nosso Momento Blessed. Fiquem conosco e desde já curtam, compartilhem, se inscrevam, acione o sininho e comente muito o que você está achando do nosso conteúdo e das informações que nós estamos trazendo aqui para vocês em nossos vídeos, em nosso conteúdo do nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E nos próximos blocos nós traremos para vocês uma entrevista muito especial em consulta com o meu médico que me transplantou, o Dr. Tércio Genzini. Nós fizemos um bate-papo ali, não foi bem uma entrevista, mas um bate-papo meio que ali informal, em consultório mesmo, perguntando para ele algumas coisas assim interessantes. Então, no nosso próximo bloco, nós vamos trazer para vocês esta entrevista com o Dr. Tércio Genzini, um médico que me transplantou, que fez o meu transplante de pâncreas e rins, juntamente com a equipe do Dr. Marcelo Perosa, que foi a equipe completa que me transplantou e até o dia de hoje tem cuidado de mim. Então, no próximo bloco, vocês verão esta entrevista. E por último, a posteriori também, eu vou trazer um bate-papo muito gostoso aqui entre mim e o meu esposo sobre as coisas que realmente valeram a pena nesta nossa ida a São Paulo para o meu tratamento do meu transplante. Aquilo que verdadeiramente compensou, que valeu a pena, aquilo que não valeu a pena, que a gente não faria de novo. A questão TFD versus plano de saúde, o que mais compensa, se vale a pena realmente a gente sair pelo TFD, tratamento fora de domicílio do estado, para poder ir a outra localidade para fazer o tratamento, ou se pelo plano de saúde. Traremos também uma questão que eu passei alguns anos atrás, que foi muito difícil para mim, foi um princípio de rejeição. Também nós vamos trazer no bloco que estaremos conversando, eu e o meu esposo, acerca de tudo isso, em relação também à beneficência portuguesa, o auxílio que eles têm nos dado e também muitas coisas preciosas que nós vamos falar aqui para vocês, valores de hotel, diária de alimentação e tudo mais quanto foi que nós fizemos nesta nossa ida a São Paulo. Então fique conosco que nós teremos muita coisa aqui preciosa para compartilhar com vocês. Vem conosco neste nosso Momento Blessed com Drica Silva. Vem! Um beijo no coração e God bless you! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que é muito especial para mim. É um dos anjos de Deus que desceu do céu direto, como meu marido, o Dr. Tércio Genzini, e a sua esposa, a Adriana Genzini, também, que não está aqui no momento, mas é minha amiga de infância e são duas pessoas muito amadas, muito queridas. O que eu falei ali quando vocês não estavam conseguindo me entubar, você, Marcelo Perosa, o que eu falei, o que você disse assim, Dri, ora aí, porque nós não estamos conseguindo te entubar, o que eu disse? Você pediu ajuda a Deus mesmo para ela orar para o Deus dela? Bom, a Adriana faz 17 anos, ela era diabética, há 17 anos. E ela era diabética e estava com os rins comprometidos. E a Adriana precisava de um transplante duplo de pâncreas e rim. Mas mesmo nessa situação, a Adriana sempre teve muita fé, uma fé inabalável. Glória a Deus. E naquele momento do transplante, com toda aquela ansiedade, com todo aquele nervosismo,
Existem algumas características anatômicas em algumas pessoas que tornam difícil a intubação para o anestesista. O anestesista ele precisa colocar um tubo pela boca até a traqueia para controle da ventilação durante a anestesia geral. E naquele momento o anestesista estava com muita dificuldade por uma questão anatômica, que não é uma anormalidade, é apenas uma questão anatômica que acontece em algumas pessoas. E ele não conseguia e começou a ficar preocupado, e o transplante poderia ser suspenso, porque não existe outra forma de fazer um transplante se não for com anestesia geral. E naquele momento, como eu já te conhecia e conhecia a fé que você tem, eu falei, olha, está na hora de você pedir uma ajuda, né? E você pediu. Você falou assim, meu senhor, me ajuda. E alto? Ela falou. Ela estava um pouco sonolenta, né? Porque é feita uma sedação antes da intubação, porque nenhum paciente é intubado acordado. Tanto é que eu não lembro de nada, gente. Você não lembra de nada, Não, porque não você já estava sedada. E aí, nesse momento, chegou um outro anjo lá, que você citou já o nome, que foi a Adriana. Adriana. Sua colega de infância. Minha amiga de infância. Fizemos Que isso desde maternal juntas. Sabia que você estava lá no hospital para fazer o transplante, ela já sabia. E eu liguei para ela e falei, olha, está havendo uma dificuldade aqui na intubação, não sei se a gente vai conseguir progredir. Ela falou assim, em 10 minutos eu estou aí. Então ela pegou o material dela, que a Adriana é especialista nessa área e de endoscopia, ela fazia muita broncoscopia na época. Então intubações difíceis, quando anestesistas têm dificuldades, ela fazia muito isso naquela época. Então ela pegou o equipamento, eu acho que era à noite, né, que você foi fazer. Foi de madrugada. E de madrugada é um período às vezes difícil de encontrar, né, algumas coisas e alguns profissionais disponíveis se você não avisa antes, ou às vezes um profissional da especialidade está distante, demora para chegar. E tudo isso podia interferir negativamente, mas a Adriana, ela falou em 10, chegou em 8, chegou rapidamente, ela estava lá, em 2 minutinhos ela fez a sua intubação, e tá aí, ó, 17 anos depois, 17 anos para glória de Deus. Sem diabetes, com a função renal normal, e fazendo todas as estripulias aí que tem que fazer. Agora uma pergunta. Fazendo todas as viagens e todas as... Pra glória de Deus e assim, e também de vocês. Eu fico assim até um pouco emocionada, porque o Tércio e a Adriana, eles foram e são pessoas muito especiais na minha vida. Como é que tu conheceu o Tércio, né? Tu fez um telefone pra Adriana. O né? Tércio foi através da Adriana, de uma amiga nossa de infância, Que te falaram que trabalhava tinha com a minha mãe, um papa da... advogada, e aí ela disse, por que vocês não ligam para Adriana? E eu disse, meu Deus do céu, faz tantos anos que eu não falo com a Adriana. E ligar assim só para pedir um favor e tudo. E aí eu criei coragem e liguei. E eu encontrei ela em casa e foi ela mesma que atendeu o telefone. E aí eu disse, Dri, é a Adriane aqui de Belém. E aí foi aquela alegria de a gente se falar de novo e tudo. Aí eu disse o motivo, desfiei todo o meu rosário que eu estava passando para ela. E aí eu disse, olha, eu conheci um casal aqui que fez um transplante com um médico em São Paulo. E eles disseram que era o papa do transplante, era esse médico. E Dri, como tu és médica, talvez tu conheça esse médico, né? E eu gostaria que você me dissesse, ela, qual é o nome do médico? Aí eu disse, Dr. Tércio Genzin. Ela deu uma risada no telefone, não sei se de nervoso, de alegria. E aí eu disse, meu Deus, o que é que eu falei, né? E ela disse, Dri, tu não vai acreditar, ele é meu esposo. Aí eu comecei a chorar, porque foi algo assim que eu vi a mão de Deus desde o início, né? Assim, na minha vida. E colocando esse casal que eu amo tanto na minha vida, Dr. Tess e a doutora Adriana Genzin, que além de amigos, né,
são anjos de Deus na minha vida e com certeza na vida do meu marido também. Tessa, Sou muito grata a vocês. Só viu, para Tessa? encerrar, quanto é que está hoje? Quando a gente chegou aqui, o funil era 5%. 100 pessoas que entravam na hemodiálise conseguiu o transplante. Hoje está em quanto, mais ou menos? A fila está menor do que ela quer? Não está menor. Hoje o Brasil tem em torno de 150 mil pacientes em diálise. E realiza entre 5 e 6 mil transplantes renais por ano. Então você 20% o funil, tá? faz as contas. E dessas pessoas que estão em diálise, existe um risco de uma evolução ruim na diálise, 10 a 20% ao ano. De pessoas que não resistem ficarem em diálise tanto tempo. E diabetes está em quanto hoje? Uma pessoa que tem diabetes faz hemodiálise, a expectativa de espera dela para um transplante está em quantos anos? Olha, os transplantes de pâncreas e rim são um pouco mais rápidos, mas eles se aplicam aos diabéticos tipo 1. Não são 90% dos diabéticos são tipo 2. E para esses o transplante de pâncreas não se aplica, ou se aplica em alguns casos muito selecionados que devem ser investigados. Mas para os diabéticos tipo 1 é a melhor solução, porque cura o diabetes e tira o paciente da diálise, então é o melhor tratamento. E a gente vive uma vida normal, né, doutor? O tempo de espera não é longo, aqui no serviço é rápido, os pacientes têm feito transplante com bastante rapidez. Talvez 6 meses de espera é um tempo... Poxa, então eu diria que foi 3 anos e meio. É que a Adriana, na época, ela transplantou bem no comecinho, né? Hoje isso está mais rápido, né? Hoje está bem mais rápido. E a doação também, né? Eu creio que aumenta um pouco, né? Do que Hoje época. não existe mais 3 anos de espera para pâncreas e rim. Não existe. Para rim, sim. Só para rim existe daí para mais. Rim na época era 7 anos. Para pâncreas e rim hoje não existe mais isso. Então tá muito melhor, né? Não, é bem mais rápido. Aqui no nosso serviço é assim, o Dr. Marcelo que coordena o serviço, ele pode dar números melhores para vocês, se quiserem falar com ele. Uma hora dessa a gente vai falar com ele, que é muito bom. Ele, mas agora, eu coordeno a parte de fígado atualmente, o Marcelo de pâncreas e rim. Qual eu te fiz uma pergunta, né, que às vezes eu fico preocupado, como é que uma pessoa pode ter os primeiros sinais que ela está com problema renal? Como é que aparece assim no corpo? Ou ela só sabe com... E fígado, tanto renal como fígado? O problema renal, ele... É o inchaço? Pode dar alguns sinais, né? O inchaço é um deles, o inchaço dos olhos, das pálpebras, né? O inchaço das pernas, a pressão alta, a urina espumosa, ou queda do volume de urina. E às vezes a pressão alta pode dar dor de cabeça, pode dar pontinhos de luz nos olhos, né, os escotomas. Então tem vários sinais que podem acontecer. Muito estereotipo, né? Muito relacionado ao aumento do volume de líquidos retidos no corpo, né? Então os sintomas são relacionados a isso. E fígado. No caso do fígado, o fígado é um órgão bem mais silencioso que o rim, e os sintomas só acontecem quando cerca de 70% dele está comprometido. E os sintomas são pode ser retenção de líquidos também, porque o fígado ruim afeta também os rins. Desnutrição, perda de massa muscular, os olhos amarelos, problemas de coagulação, manchas roxas quando tem qualquer tipo de trauma. Mas o melhor sempre é qualquer fator de risco, qualquer situação suspeita, procurar um médico fazer os exames periódicos, né? Tá bom? Obrigada, doutor. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva, acione o sininho e comente o que você está achando do nosso conteúdo. E virá muito mais coisa boa, gente. Isso é só o começo. Fique conosco e acompanhe o canal Momento Blessed com Drica Silva. Um beijo no coração e God bless you!